Pontualíssima. Socorro. Obrigada, Socorro. Passemos, então, a Bernadette. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu vou, acho que, falar de um tema que vai destoar um pouco do rumo e dos caminhos que estão sendo, temáticas que estão sendo discutidas, porque eu vou falar de memória. E memória, à primeira vista e no senso comum, é o contrário do novo, do digital, é o contrário de todas as novas tecnologias, né? Bom, mas é esse o meu tema, né? Então, eu vou dizer por quê e como eu vou trabalhar com essa temática. De meu ponto de vista, além da questão conceitual, de tentar, há um certo tempo, vir trabalhando com noções dos escritos dos pesquisadores e dos pensadores do Círculo de Bakhtin, principalmente a questão da alteridade, eu, ultimamente, tenho me debruçado sobre a questão da memória e me parece que, em tempos de hoje, mais do que nunca, é preciso se ter memória. É preciso se resgatar memórias. É preciso que, como diz Milton Nascimento, sob o risco da gente perder o trem da história. Então, eu acho que falar de memória pode ser um lado outro da não novidade, mas eu acho que em Bakhtin a gente sempre acha novidade nos escritos dele. E talvez vocês vão... Eita. Foi o que eu fiz. Só voltar. Fora. Fora aqui. Pronto. Não, mas ele passou... Desculpa, gente, é que computador dos outros, eu sou, assim, aquela escritora da minha caneta, do meu papel, do meu computador, do meu celular, eu não sei muito mexer nos instrumentos, mesmo digitais, dos outros. E, então, o que eu vou falar de memória, então, nesse sentido, na ideia de uma reflexão sobre como nos escritos de Bakhtin se dá o processo de construção da memória, em sua relação com a alteridade. E isso eu situo dentro de uma visão de que o dialogismo ele é regido por dois pressupostos básicos: a constitutividade da realidade, da linguagem com a realidade dos sujeitos, e da alteridade. Esses são os dois princípios, para mim, que regem, né, todo o pensamento dialógico. Quando eu falo pensamento dialógico, eu não estou falando só no modo de funcionamento da linguagem, não. Estou falando no pensamento dialógico como um todo. E eu, nessa reflexão que eu vou trazer, que eu estou desenvolvendo, que eu vou trazer para vocês, eu pretendo me fixar no eixo da alteridade, né? E não na relação com a realidade, que aí o caminho seria outro. Eu ia para a ideologia, eu iria para representações, mas eu não vou por esse caminho hoje, né? Não, ainda não. Obrigada. Então, voltando à temática da alteridade, essa é uma temática que atravessa os escritos de todos os pensadores do Círculo, não só de Bakhtin.
Mas me parece que tem uma citação do Bakhtin, quando ele escreveu uma reformulação do livro de Dostoiévski, que ele diz o seguinte: tudo que me diz respeito, a começar pelo meu nome, vem do mundo exterior, da boca dos outros. A consciência do homem desperta envolta na consciência do outro. Me parece que entre todas as citações da relação necessária constitutiva com a alteridade para constituir o ser humano e sua linguagem, essa é uma das mais pertinentes, porque ele mostra que, então, que desde o meu nome, né, ele vem da boca dos outros, ou seja, nem o meu nome eu escolho, ele só se constrói na relação com o outro e é o outro que me nomeia, né? Então, essa visão de alteridade é uma visão que está presente nos textos do Círculo e que, digamos, não é estranha a uma determinada filosofia, chamada filosofia da existência, né? Partilham essa visão da alteridade vários filósofos, desde um Martin Buber, um Emmanuel Levinas, até um Marx, um Vygotsky e, mais recentemente, um Canclini no campo dos estudos culturais. Todos eles dão uma ênfase à questão da alteridade e à necessária constituição do sujeito através das relações intersubjetivas com o outro. Então, sem dúvida, a alteridade é uma temática fundamental, inclusive não só do discurso, mas também para que a gente inscreva outras noções dentro da relação com a alteridade. E é nesse sentido que eu vou falar um pouco agora, tá? Aqui, né? Esse? Então, o objetivo, que eu já falei, seria discutir a noção de memória nos escritos de pensadores do Círculo de Bakhtin, considerando sua construção na relação com a alteridade. Mas, para falar dessa construção da memória, eu vou só retomar desculpe, a noção de alteridade nos escritos do Círculo. Quando a gente começa a estudar e adentrar nos vários textos, Bakhtin, Medvedev, Voloshinov, a gente começa a perceber que a alteridade, como eu disse, atravessa, né, todos os textos, atravessa todas as noções, mas a gente poderia dizer que ela se apresenta com características bem específicas também. Ela está difusa em todos os textos, mas ela tem uma especificidade. Então, eu relaciono algumas das características que eu considero assim mais relevantes para os estudos da alteridade. Eu não quero falar de unicidade, não são as únicas, mas diria que, no meu recorte, essas seriam as mais relevantes. A relação com a alteridade como fonte de construção de valores, isso a gente tem desde para uma filosofia do ato, do primeiro dos textos, que a gente conhece, pelo menos, onde ele coloca as relações entre o eu e o tu numa visão tríplice, de uma relação o eu para mim, o outro para mim e o eu para o outro, né? E é nessa relação com o outro que se constroem, segundo ele, os valores historicamente produzidos e difundidos e divulgados na história da sociedade humana como um todo.